Eu quero ministrar uma palavra, antes de ministrar a palavra principal da noite que o Senhor me confiou ao seu coração. Se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Apóstolo Carlos, muito obrigada pela honra, pela confiança de estar aqui hoje nessa tribuna. Eu respeito demais sua vida, seu testemunho, sua conduta. E amo sua esposa. Que mulher linda. Irmãos, tem hora que eu não presto atenção em nada do que ela está falando. Mas eu não conto isso para ela. Estou falando aqui em off agora para a gente. Tem hora que ela está falando comigo, eu não estou conseguindo dar conta. Eu só fico assim, meu Deus, por que tão linda assim? Jesus, que é isso? Que mulher bonita. Mas o tanto que tem de beleza não se compara ao que tem do Espírito de Deus. Profeta na minha vida, vaso de conserto para mim. Quando Deus toma ela para mim, eu fico arrepiada. Hoje foi dia. Ai, Jesus. Gabriel, amo sua vida, sua simplicidade. No dia que você perder isso, tu perdeu minha amizade. Olha que minha amizade é importante, tá? Você me respeita que eu não sou qualquer coisa. É um querido, e já vi que é de família. Conheci o Jéter hoje aqui, querido demais. Deus abençoe toda a igreja, todo o ministério de louvor, de adoração. Ai, Camila, calha a boca e fale logo. E você tome conta de sua vida. Paulo vai escrever a carta aos Romanos e ele vai utilizar 16 versículos, se eu não me engano, só para mencionar pessoas que contribuíam com o reino de Deus aqui na terra. Porque foi o próprio Jesus que deixou isso claro para a gente, né? A quem honra, honra. Precisamos honrar aqueles que têm honrado o santo nome do Senhor. E a honra, ela não pode ser um sentimento sem materialização. Toda honra que não se materializa. Você consegue falar materializa? Consegue nada? Deixa eu ver de novo, vai. Toda honra que não se materializa é falácia. Não é verdade. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se alguém já te fez pensar nisso. Mas vou te dar um exemplo. Jesus é amor, sim ou não? Se ele é Deus, e João vai atribuir uma característica ímpar de Deus, dizendo: Deus é amor. Então, se Jesus é a manifestação de Deus entre os homens na terra, de acordo com João capítulo de número 1, Jesus é Deus e Deus é. Pode aquele que é a própria expressão, a materialização do amor, nunca ter dito eu te amo para ninguém? Não, sério, para pensar. Camila, o que você está falando? Eu só estou reproduzindo uma realidade bíblica. Me mostre um versículo aonde Jesus tenha dito para alguém: eu te amo. Engraçado que tem gente que não concorda, mas não sabe dizer na Bíblia. Porque nem lê a Bíblia e está discordando comigo, enjoado. Não tem. Não há um versículo cujo amor tenha sido verbalizado em palavras, mas há uma Bíblia inteira onde ele foi materializado em cada uma das ações de Deus e do seu Filho. Está de boca fechada porque já era para estar dizendo glória ao meu Deus. O amor não se constitui em palavras, não é isso que disse João? Mas em ações, em atitude. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas isso é uma coisa que me ocorreu esses dias. Eu também nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, mano, como pode? Jesus nunca disse categoricamente para ninguém: eu te amo. Mas ele fez isso o tempo todo, materializando o amor. Texto áureo da materialização do amor, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Aleluia. Aleluia. Catuca 2, me ajuda. Catuca 2 assim, ó. Camila, eu falo o quê? Por enquanto só incomode ele mesmo. Vai, catuque ele aí. E diga assim: quem ama, entrega. Agora, Camila, há um outro nível. Quem ama, se entrega.
O amor de Jesus é um amor de atitude, é um amor que materializa-se. Porque uma honra que não pode ser materializada, ela não é verdadeira. A materialização de Deus é Cristo. Então eu vou te perguntar, finge que eu nunca te dei essa cola. Aonde está a materialização de Deus? Quem é a materialização de Deus? Quem é o amor materializado de Deus? Se poupou por ser? Não. Antes se entregou. Não usurpou. Ou seja, não tomou de volta a glória que lhe era devida, mas antes a si mesmo desprezou, para que nós pudéssemos usufruir disso. Agora veja, se isso já é uma realidade, quando olhamos a manifestação do Deus Espírito no Antigo Testamento, precisa o Deus Espírito provar alguma coisa para alguém, para ele ser creditado como verdadeiro? Irmão, Deus é. Abra comigo a sua boca e diga assim: Deus é. Diga, Deus é. Crendo ou não crendo, Deus é. Fazendo ou não fazendo, Deus é. Aceitando ou não aceitando, Deus é. Para o pecador e para o santo, Deus é. Você está me entendendo? Deus é. Agora veja, ele traz a manifestação de quem ele é através da sua materialização em Cristo, para que ele não fosse só compreendido, mas para que ele fosse aceito, provado, experimentado. E a única maneira disso acontecer era ele descendo ao nosso nível. E ele não fez uso do direito de sua glória para não descer a esse nível. Permitiu-se ser gerado no ventre de uma mulher. Rapaz, você tem noção do que é o Deus Santo, Todo-Poderoso, que nós cantamos aqui, vir à terra e ter necessidade de usar banheiro. Banheiro. Como cantavam um hino bem antigo, da época do pastor Carlos, da minha não. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for tem muita gente da época do pastor Carlos aqui. Não há estrelas no céu. E as andorinhas? Não vou. Se isso não for, o céu não é real. Tudo perde. Me respeita, tá, Gabriel Guedes? Não vou cantar não, claro que não. Mas é uma realidade. Então o amor, ele precisa ter essa entrega. Agora eu quero te dizer uma outra coisa sobre essa entrega. Quando falamos dela, sobre Deus entregar, ficamos com um sorriso no rosto como estamos agora. Temos uma compreensão mais clara do amor de Deus em relação a nós. Porque vemos que Deus também não nos amou de palavra, mas de matéria. De vida, de dor, de morte, de sangue, de sofrimento, de cruz. E isso nos alegra, porque por mais que Satanás tente criar sofismas baseados na nossa decadência, fragilidade e humanidade, de que não somos dignos desse amor, a graça de Deus sobrepõe a minha própria consciência. Mas se isso ainda não for o bastante, Deus materializou e registrou, para que na palavra dele esteja a âncora que eu preciso me agarrar, e não a minha própria consciência de mim mesma, mas o que ele disse sobre mim quando me chamou de filho, o que ele disse sobre mim quando se entregou por amor a mim. Você pode não gostar muito de mim, alguém pode não gostar muito de você, mas ninguém muda uma realidade materializada por Deus. Qual? Ele amou tanto que se entregou, ele amou tanto que deu, ele amou tanto que se fez escárnio, ele amou tanto que sacrificou a si mesmo. Está consumado. Sou eu, mas alguém está sentindo o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia!
Fala assim comigo, ó. Está consumado. Fala assim, consumado. Você sabe uma maneira grosseira, né? De dizer o significado de consumado? É um pouco parente do consumido. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não dá para voltar. Não dá para refazer. Eu não sei se você já teve esse problema, mas a gente lá em casa não tinha muita condição de muita coisa, de quase nada. E de vez em quando a minha mãe separava a lata do leite condensado para o bolo, sabe lá que dia. A caixa de leite para fazer o bolo, sabe lá quando. Porque era assim, quando você tinha oportunidade de comprar, você comprava e guardava aquilo. Só que você não pode usar meia lata de leite condensado e deixar na porta da geladeira se você tem criança em casa. E minha mãe tinha um jeitinho de fazer, que para não usar tudo, furava uma ponta e a outra. Rapaz, aquilo é mamadeira de adolescente, você não está entendendo. Então, como a minha mãe não conseguia ver o que estava lá dentro, vez ou outra ia eu e a minha irmã e ó. Aí chegava a hora para minha mãe fazer alguma coisa, quando ela pegava a lata, ela sentia ausência de peso. Cadê o leite condensado que estava aqui? Às vezes ela brigava, às vezes ela varava uma havaiana. Só que tinha uma coisa, poderia ter qualquer consequência depois do que nós havíamos feito. Só uma coisa que não poderia ser refeito: devolver o que havia sido. Eu quero que você entenda que qualquer desdobramento do que tentem te fazer convencer depois não pode desfazer aquilo que já foi feito antes. Então eu quero que, com toda a propriedade de um exemplo tão simples, você abra de novo a sua boca dizendo assim, ó: consumado. Esse é o poder de uma entrega. É isso que eu queria que você entendesse. Quando você entrega ou se entrega, essa entrega tira de você o direito mesmo de pegar aquilo de volta. Está feito. Agora veja, Jesus vai fazer isso não só com o corpo, com a vida, mas também de modo consciente. Eu considero uma das maneiras mais difíceis de entregar. É aquela entrega que depende de destituição de posse. Vou te dar um exemplo. Falando de perdão, para executar perdão verdadeiro, você tem que se destituir da posse do direito de ter resposta na ofensa. Essas são as entregas mais difíceis de fazer, aquelas que transitam na área da consciência. E Jesus fez essa também. Consumou. E a consumação de algo tira de nós ou de qualquer outro o poder de tentar desfazer aquilo que foi feito. Eu estou dizendo isso para você porque eu quero que você entenda o poder de uma entrega consumada, de uma oferta lançada no altar. Antes de destituir-se de um valor no bolso, antes de desvencilhar-se de uma soma da tua conta, não há da parte de Deus proveito algum no seu R-cifrão nessa noite, se não houver uma destituição consciente disso. E a verdade é que, quando nós falamos da entrega que Deus fez por nós e tornamos ela tangível na materialização do seu Filho Jesus Cristo, ficamos exatamente como estávamos há um minuto atrás, felizes, chorando, celebrando, sentindo-nos amados. Mas quando eu reverto agora a entrega, o semblante fecha automaticamente. Alguém inclusive começa a tentar macular a pureza da palavra que eu estou entregando, pensando, poxa, isto tudo para isto? Porque estamos sempre prontos quando é de Deus para nós, mas somos arredios quando o fluxo inverte, porque achamos que é da obrigação de Deus
fazer porque Ele tem. É da obrigação de Deus fazer porque Ele é. É da obrigação de Deus fazer porque Ele pode. Só que Ele não disse, eu entreguei meu filho porque eu posso. Ele não disse, eu entreguei meu filho porque eu tenho poder. Ele disse, o que eu fiz por amor. Sabe o que isso significa? Eu também não tinha obrigação nenhuma. É o amor a motivação correta para qualquer entrega. Então qualquer entrega que não tem amor, não importa o quanto se entrega para Deus, ela não vale nada. Então coloque o seu dinheiro no bolso, na conta, e não tire ele de lá. Se toda vez que esse tema for um espinho no seu coração, Deus não quer seu dinheiro, a igreja também não quer seu dinheiro. E de verdade, com todo respeito, não é através dele que Deus faz tudo o que faz. Não, Camila, não. Deus só aceita a oferta por causa do ofertante. Se não houver o coração do ofertante na oferta, para Deus aquilo é papel. A entrega precisa ser feita primeiro aqui. Então, com a mão na consciência, vamos ser honestos. Estamos sempre prontos quando é de Deus para nós, mas somos limitados e bloqueados quando é da gente para Ele. O Evangelho de Jesus, em João 4, diz assim: que quando ele chega à província de Sicar, cansado da viagem, vai se assentar no poço de Jacó. Quantos aqui conhecem esse texto? Quantos aqui conhecem esse texto? Levantem a mão. Quem não conhece esse texto? Quem não quer levantar a mão? Então preste atenção que você vai entender. Jesus está saindo da Judeia para ir para a Galileia, e no meio do caminho está a Samaria. Cansado da viagem, ele vai parar na província de Sicar, que é onde está aquela mulher samaritana. Já ouviu falar dela? Teve 5 maridos e o 6º não era dela. Era uma mulher de vida complicada. Quando ele chega alto do meio-dia, ele vai descansar em cima desse poço, que não por coincidência, mas era o poço de Jacó. Aí ele senta ali e fica esperando ela chegar. Quando ela chega, ela traz um cântaro vazio, porque ela está indo lá para tomar. Completa para mim, por favor. Ela está indo lá para... Ela está indo lá para tomar, ela está indo lá para pegar. Porque a nossa disposição para pegar é sempre essa. A gente vai desde que seja para pegar, a gente vai desde que seja para receber. Vamos falar a verdade? A maioria das pessoas perverteram a motivação original de um culto. Quantas vezes, trivialmente, no meio da rua, alguém pergunta assim pra gente: tá indo pra onde? Tô indo pro culto. E vai lá fazer o quê? Vou lá receber. Desde quando? Desde que o culto foi instaurado como culto para Deus. Ou seja, o próprio Deus estabeleceu a liturgia do culto. E a primeira coisa que ele disse é: Moisés, depois que estiver tudo pronto, fala para esse povo para não se achegar diante da minha presença com as mãos vazias. Porque culto não é lugar onde eu recebo, culto é lugar onde eu dou. A cultura ocidental perverteu, na sua maioria, eu não estou generalizando, mas na sua maioria, a ideia original de culto para Deus. E muitas vezes estamos como essa mulher. Por que você veio hoje? Eu vim para receber, eu vim porque eu quero uma oração de cura, eu vim porque eu quero um milagre. Temos dificuldade litúrgica de entregar devocional. Irmão, eu glorifiquei quando eu contei no relógio 1 hora de louvor. Faz tempo que eu não vou num culto assim, aonde Deus é louvado, onde Deus é louvado sem pressa. Isso é devoção, isso é devoção. Não fale comigo de adoração sem falar de devoção. Todo o restante sem devoção não é adoração, é cantoria. Devoção é isso, Deus no centro, pá. Então a gente tem essa proatividade, estou indo para ter, para pegar, para tomar. Chegamos com os nossos cântaros vazios e recebemos, dando glória a Deus e aleluia, tudo aquilo que jorra do altar para o povo. Mas se por um instante como esse agora, o fluxo virar, as bocas se calam. Estou mentindo, gente? Estou mentindo, gente? Eu também estou filtrando o meu coração aqui. Aí vai acontecer com ela algo que está acontecendo conosco aqui agora. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Ela não foi lá para dar, ela foi lá para...
E Jesus lhe disse: dá-me. Ela foi para tirar e Jesus disse o quê? Para pensar direitinho. Ela foi para tirar e Jesus disse o quê? É complicado quando pensamos que estamos indo ao encontro dele para tirar o que queremos. E ao encontrá-lo, ao invés dele dar, ele pede. Uai, não é, minha gente? E ele pede, dá-me de beber. Mano, não dá bom dia, não dá boa tarde. Já chega pedindo. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Aí ela resiste. Aqui, ó. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Aí eu não aguento, eu tenho que falar rasgado. Então uma mulher que teve 5 homens, sendo que o 6º não é dela, está com padrão de moralidade aqui para não falar com judeu? Então vamos falar a verdade? O fato dele ser judeu é só a justificativa onde ela pode se apoiar para não ter que dar. Tem tantas áreas de delito, de imoralidade, aonde temos dependência do Espírito Santo para aperfeiçoamento de caráter, mesmo depois de termos sido cristãos. Mas é falar de dinheiro na igreja que o pau quebra e a moralidade de todo mundo vem para cá. E eu me pergunto, como pode? Aonde estava tanta moralidade quando entrou no site pornográfico? Aonde estava tanta moralidade quando estava com a língua falando mal da vida dos outros? Aonde estava tanta moralidade quando respondeu a mãe como se fala qualquer um? Aonde estava tanta teologia quando pegou o troco que deveria ter entregado? Que moralidade é essa que só aparece na hora da entrega? A mulher teve 5 homens, o 6º não é dela, mas agora ela não vai falar com ele porque é judeu. Ah, fala sério! Vamos jogar limpo! Vamos jogar limpo! Vamos jogar limpo! Não é o fato dele ser judeu, é porque ele pediu. Se ele não tivesse pedido, vamos imaginar diferente. Vamos imaginar se ele estivesse chegando, dando. Será que ela questionaria? Não posso receber, porque tu és judeu. Quando é para receber, a gente mexe em tudo. Quando é para receber, a gente ajusta o protocolo. Quando é para receber, a gente refaz até a lei. Quantas vezes eu já vi pessoas desfazendo inclusive de princípios para tentar abrir uma brecha para justificar aquilo que quer receber. Mas se ele chega pedindo, de repente nos tornamos mais santos que a igreja, mais fiéis do que os pastores, mais importantes do que qualquer um que tenha lido a Bíblia tanto quanto nós. Porque na verdade a régua não é a moralidade. A régua é a raiva, que eu não quero ter que dar onde eu estou indo para receber. Então me entregue você aí, pregadora. Me entregue vocês aí, músicos. Me entregue a senhora, a palavra. Me entregue ao Espírito Santo. Afinal, esse lugar não é teu, essa casa não é tua. Eu vim receber. Eu estou sentindo um temor de Deus tão grande. E eu quero misericórdia de vocês na minha vida, porque eu não falo como protesto. A espada tem 2 gumes e eu sei porque também está cortando do lado de cá. Mas não é a verdade do nosso coração? Se dessemos palavras aos sentimentos mais escusos que permeiam os nossos pensamentos e a nossa alma num momento como esse, a voz deles teria exatamente a conotação das palavras que eu estou dizendo. E se eu te disser que está tudo errado? Com todo respeito, falando de nós, não do Senhor, não da casa de Deus. Falando de nós, você teria coragem de admitir agora para a tua própria alma e dizer assim: está tudo errado? Quem tem coragem, verbalize isso aí agora. Está tudo errado. Eu tenho errado. Eu tenho errado. É verdade, Camila, meu coração fecha assim nessa hora. Por mim o culto nem teria isso. E Deus está dizendo, se isso não tiver, não é culto. Você está vendo? É por isso que eu não gosto de fazer ofertório. Eu não sei falar de oferta sem explicar o significado disso no culto. Aí quando vê, já deu 30 minutos. Porque o que faz o povo pecar
é a ausência do entendimento. Quando a gente entende o que está sendo dito aqui, irmãos, e ainda bem que está gravando, que até eu vou ler de novo, ouvir de novo, vai virar um seminário na minha cabeça isso. Que é para nunca mais eu pecar contra o Senhor. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem gente aqui que ama visitar a igreja e recebe tudo que Deus tem para oferecer, mas na hora que entra no ofertório você diz: por mim o culto não precisava ter isso. E no seu achismo, totalmente fora da palavra, Deus está confrontando alguém severamente além de mim aqui. Você pensa que o seu achismo justifica o que Deus está falando, e Deus está dizendo: eu me justifico pela minha palavra. Então o que você acha não importa diante daquilo que eu disse. Pegue sua opinião e coma com arroz e feijão quando se tratar de como Deus quer ser adorado. Porque não é como eu acho que tem que ser, é como Ele disse que seria. E como Ele disse que seria? Aonde vemos a instauração da primeira forma litúrgica de materialização da honra, do culto, da devoção para Deus. Caim e Abel. Quem ainda está comigo, diga amém. Abel traz uma dos seus animais. Caim traz algumas das suas verduras. E nós vemos ali uma entrega. Nós vemos ali uma entrega. Ali está um dos pilares que determinam o que é um culto. Primeira coisa, um culto precisa ter um Deus. Estou falando de um culto a Deus. Segunda coisa, e não é por acaso, é imediata, tem de haver entrega. E essa entrega tem de haver, sim, com materialização. Sentimentos contam como parte motivacional da entrega, mas os sentimentos não terminam o ato da entrega, só iniciam pelo caminho que ela vai passar. Tem que materializar. Tem que materializar no serviço. Os voluntários fazem isso, materializam a devoção. Por que o Senhor disse que no reino dele o que serve é o maior? Porque o que serve também entrega a maior quantidade de tempo. E o princípio da semeadura é uma lei. Já parou para pensar que quando você chega eles já estão aqui? E quando você vai embora eles são os últimos a saírem? Então Deus não os considera maior à toa, mas considera maior porque a entrega deles é... Agora, exatamente nesse momento enquanto eu estou ministrando, você está vendo algum deles entregando dinheiro? Não. Eles estão segurando envelope, assessorando aqui e ali, mas estão em pé enquanto você está sentado. Para você é espera, para Deus é serviço. E isso é uma entrega. Eu não sei quantos deles são remunerados pelo que eu estou vendo. Provavelmente nenhum. Estão por amor, devoção. Então por isso a entrega deles também é legítima. Então o que a gente está querendo dizer, irmãos? Fala-se que ama, diz que se ama, gosta-se do ambiente de culto, mas se na hora da entrega acaba o amor, é porque nunca foi amor. Porque a palavra de Deus diz: o amor jamais acaba. Se acabou nessa hora é porque nunca foi. Desculpa, vou até beber uma água. Assim que te cadê? É para engolir. A ver se ajuda a descer. Camila, eu que não tenho água, faz igual Abraão, dá glória a Deus que desce mais rápido. Oh, glória! Então hoje nós vamos fazer o nosso ato de entrega, compreendendo que isso é um privilégio, que é uma honra, que isso faz parte do aperfeiçoamento do caráter cristão. E de que essa, por mais que seja a hora mais revoltante e questionadora para muitos, é o momento mais importante para Deus, no que tange a devoção de adoração no culto. Então retire o seu melhor. Quando eu comecei, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então quando eu comecei a ouvir falar sobre oferta na igreja, eu tinha muita vergonha porque a salva passava. Aqui é salva também? Pronto, perfeito. Quase lugar nenhum mais é salva, mas hoje combina, porque esse exemplo não é em vão.
A salva passava na minha igreja e eu tinha vergonha de não depositar nada. Então o que eu fazia? Qualquer troco de pão, mercado, sacolão que fosse moeda, eu deixava separado, dividia ao longo da semana, que era para sempre que a oferta passar eu tivesse alguma coisa para jogar dentro da salva. Ocorria então que eu distribuía uma moeda para cada dia de culto. E como aquilo era uma coisa do que me sobrava, se você me perguntasse quanto você ofertou hoje, eu nunca saberia te dizer naquela época. Porque eu pegava, e qual era a motivação da minha entrega da oferta na salva? Colocar alguma coisa lá dentro que não fosse mentirosa. Porque olha aqui, na minha mente eu dizia, eu não posso fingir que abri a mão e botei lá. Então eu tenho que botar pelo menos uma moeda. E aí, a minha motivação era não passar vergonha. Então vamos lá, qual era a motivação da irmã Camila naquela época? Até porque a irmã Camila dirigia a consagração. A irmã Camila já ministrava. Como é que a irmã Camila nunca dá oferta, nunca tem, nunca pode, nunca é? Então separava, pá. Um dia, estou eu saindo como tantos outros dias para ir para o culto, já me achando uma crente extraordinária, que está dando testemunho miserável dos centavos. E eu pegava aquela moeda, escute isso. Eu não tinha, as moedas eram o que eu tinha. Então o problema de Deus não era que eu só tinha moedas. O problema era que eu não valorizava a minha entrega por elas serem moedas. Então por elas serem moedas eu não contava, porque para mim elas não tinham importância. Então eu pegava aquela moeda e levava para a igreja. Aí um dia eu coloquei, como sempre fazia, uma moeda dentro da salva, e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: quanto você ofertou? É uma experiência minha, tá? Quanto você ofertou? Eu fingindo que não estava ouvindo. E aquilo se tornou um pensamento perturbador na minha cabeça. Porque o Espírito Santo, quando é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Pensamento na minha cabeça: quanto você ofertou? Quanto você ofertou? Quanto você ofertou? Ninguém me perguntou isso. E por que eu ia indagar aquilo se eu mesma sabia que eu não tinha resposta para aquilo? Era o Espírito Santo. Quanto você ofertou? E eu disse: sei. Você não sabe que eu não sei? Ele: como eu vou te abençoar se no meu culto, que deveria ser racional, você me dá uma oferta inconsciente, sem noção, sem saber de nada, cuja motivação é só não passar vergonha? Até quando você vai me servir assim? Aí eu comecei a pegar as moedas e a contar as moedas. Então eu contava toda semana, tinha 3 cultos na semana que eu tinha que estar e que eu ofertava. Então eu contava as porções de moedas e dividia em 3 a quantidade de moedas que eu tinha. Então na hora de ir para a igreja eu contava 10, 20, 30, uma moeda aqui, outra ali, tá, ok, 75 centavos. Aí comecei a ficar com vergonha do barulho que as moedas faziam na salva, porque agora eu tinha que ofertar e eu queria saber quanto que era e eu não tinha coragem de dar só 5 centavos. Então eu comecei a contar e eu falei: hoje eu só tenho 75 centavos. E as ofertas faziam barulho, mas eu sabia, estou ofertando 75 centavos. Deus começou a me prosperar, estou falando de mim, à medida com que eu entregava, gradativamente, de acordo com cada palavra que era liberada no altar, eu marcava com uma oferta, e eu recebia naquela semana a resposta daquela entrega no altar, em cima da oferta que eu tinha feito. Percebi então, que para Deus não importava a quantidade, mas para mim importava, porque Ele trabalhava em cima da régua que eu colocava. Porque para Deus, se é 75 ou se é 5, Ele não está olhando a oferta, mas o ofertante. Agora, para o ofertante importa quanto ele oferta, porque Deus vai trabalhar na tua colheita em cima da sua oferta. E Deus começou a me prosperar a partir dali. E eu comecei a estabelecer metas. Eu nunca falei isso, estou falando hoje aqui. Nunca disse isso. À medida que Deus me prosperava, eu colocava uma régua para a oferta. Tipo assim, a partir de hoje eu não dou menos de tanto. Aí me prosperou mais um pouco. A partir de hoje eu não dou menos de tanto. E assim eu fui indo rompendo. E não coincidentemente minha vida foi rompendo financeiramente igual. Aí eu te pergunto, é coincidência? Não, é consciência. Olha para o teu irmão e diga: não é coincidência. Fala para ele: é consciência. Quem entendeu, diga amém. Gabriel vai estar nos ajudando com um louvor. A salva vai passar aí. Mexa-se.
Entregue uma oferta significativa. Saiba quanto você está entregando. Faça uma oração para que Deus quebrante seu coração sobre isso e resolva destruindo todos os ídolos a mamão que foram construídos dentro da nossa consciência. Comece a fazer essa oração no seu interior agora mesmo, enquanto você separa a sua oferta. A gente tem Pix? Vai aparecer aqui no telão. Pode entrar no celular, veja o seu aplicativo. Ai não, é que eu não mexo no celular na hora do culto. Engraçado esse padrão de moralidade só na hora da oferta. Porque na hora de responder o zap, a notificação sobe e tu não está nem aí. Então vamos ser honestos, vamos jogar limpo hoje. Vamos entregar uma oferta que não deixa a gente envergonhado, que não deixa a gente sem graça. Uma oferta consciente. Uma oferta que diga: Deus, hoje eu quero materializar a honra que eu digo ter pelo Senhor. E me perdoe se eu não tiver tudo que eu gostaria de ter, mas hoje isso aqui é o que eu tenho. Por favor, receba a minha oferta. Receba a minha oferta. Enquanto o louvor estiver adorando, enquanto nós estivermos adorando com louvor, vamos adorar também com a nossa oferta. Faça desse momento o alto máximo da sua adoração no culto. Faça isso agora. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que tem e que não tem, mas foi alcançado pela Tua palavra, que a partir de hoje a nossa mentalidade seja transformada e que possamos estabelecer metas como a de Abel e não como a de Caim, que destruía o seu irmão. Não nos deixa destruir aqueles que hoje podem, não nos deixa falarmos mal daqueles que hoje podem, mas como eles podem, nós também poderemos. Nos dá chance de fazer melhor para a Tua obra, nos dá chance de fazer melhor para o Teu reino. Cada moeda, nota que passa agora na salva, cada aplicativo que sobe o comprovante de uma entrega agora, nós colocamos diante do Teu altar, aonde houver uma adoração sincera agora. Oh Pai, receba como cheiro suave e agradável as Tuas narinas. Mais do que oferta, recebe o nosso coração como ofertante nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor, Gabriel. A Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são para Te servir, meus bens preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina ouro, vem a Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto. Meus dons e talentos são pra Materialize esse louvor nos seus lábios. meus preciosos são Teus. Materialize verbalizando o seu glória a Deus. Oferte um aleluia.
Se você não tem nada para ofertar, oferte suas lágrimas a um odre no céu, que aceita elas como depósito. Entregue suas lágrimas. Aleluia. Venha tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos podem celebrar ao Senhor? Celebre a Ele com palmas. Celebre a Ele com palavras de adoração e júbilo. Celebre a Ele com glória a Deus. Misture essas palmas com aleluia. Materialize uma palavra de louvor. Materialize uma palavra de honra. Aleluia. Aleluia. Pegue sua Bíblia. João 19, vamos para a segunda porção dessa noite. Quem ainda aguenta queimar mais um pouco de lenha aí? Aleluia. Continua comigo em João, mas agora no capítulo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Versículo 28 em diante. Eu amo esse texto, sempre apresento uns 4 pontos nele que me chamam muita atenção. Mas nessa noite basta um. Como Deus tem falado comigo nesse dia de hoje, sobre a igreja de Cristo, nesse texto. João 19, a partir do versículo 28. Quem achou, diga amém. Ainda antes de ler, eu queria dizer àqueles que não tinham nada financeiro para financiar na obra, mas que receberam a palavra e fizeram com Deus votos e promessas. Deus falou comigo que teve gente aqui nessa noite que ofertou para Deus uma promessa. Eu só estou falando isso para confirmar que Deus ouviu sua oração e que Ele recebeu sua oferta de promessa. Do que você teria, de quando você poderia, de que dia você faria. E a segunda oferta que Deus me mostrou aqui, que foi entregue e não é financeira, foram as das lágrimas. Houveram pessoas aqui que choraram no momento do ofertório. Aí só Deus prova os corações. Talvez alguém aqui tenha chorado porque ficou triste de não ter o que queria dar. Mas entregou lágrimas e o Senhor está dizendo, e Ele me mandou dizer isso. Diga ao meu povo que eu tenho um depósito aqui só de lágrimas. Então Deus também recebeu tuas lágrimas como oferta nessa noite. Lágrima foi a última oferta que eu entreguei quando eu não tinha nada. O envelope parou na mão de cada irmão. E naquele dia eu me entristeci porque eu não tinha nada e comecei a chorar. E eu abri o envelope e comecei a deixar algumas lágrimas cair dentro do envelope. E eu vi 2 pessoas rindo de mim naquele dia. Rindo mesmo. Pois parece que Deus também recebeu aquela afronta como oferta. Deus é bom de receber, gente. Nunca mais. De lá para cá eu só entreguei lágrimas de gratidão e de adoração. Então eu estou dizendo aqui para alguém isso. Deus recebeu suas lágrimas. João 19, versículo 28. Quem achou, diga amém. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre.
e embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. O que foi que ele disse? Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados de lá os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe ao lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Vamos de novo? Nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Abre comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Sem preguiça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Versículo 27. Quem achou, diga amém. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Está todo mundo acompanhando aí? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Essa versão aqui. Diga assim: nós somos o corpo de Cristo. Volta lá de novo, João capítulo 19. Versículo 36 de novo. Na crucificação de Jesus. Veja. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ossos de quem? Ossos de quem? Do corpo de quem? Nós somos, quanto igreja, a representatividade do corpo de quem? O que Paulo determinou e provou, é que nós somos o corpo de, quando Cristo estava no madeiro vivendo o cumprimento da profecia de Isaías, João está relatando o que ele viu, João está escrevendo o que ele viu, e o que ele viu? Ele viu a palavra se cumprir na vida de Cristo. Moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Homem de dores, como ovelha muda seria levada ao matadouro. Todo o apontamento do texto messiânico culmina para João 19 no Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Então nós estamos falando sobre a peregrinação do corpo de Deus em Cristo, se tornando um martírio, vituperado, envergonhado. Jesus foi cuspido, sim ou não? Foi golpeado, sim ou não? Traído, sim ou não? Esbofeteado, sim ou não? A coroa de espinhos machucou sua cabeça? Sim ou não? Sim. Açoites em cima de açoites.
rejeição emocional, abandono emocional. O sangue de Jesus não começou a cair no Calvário, começou a cair no Getsemane. Seu espírito entrou num nível de agonia tão profunda, que o efeito que lhe foi causado no Getsemane é comprovado pela medicina. Então eu não estou aqui espiritualizando algo, eu estou falando da realidade de uma entrega espiritual, emocional e física. A tricotomia de seu ser foi moída. Começou a verter. O suor se transformou em gotas de... Por causa do nível de agonia que ele foi submetido. Sozinho, agoniado. E agora todavia a cruz. Ao chegar nesse momento, vemos o cumprimento da profecia de Isaías. João não se desespera, porque quem tem palavra não se desespera. Eu não estou dizendo que quem tem palavra não chora. Eu não estou dizendo que quem tem palavra não sofre. Não, quem tem palavra sofre. Quem tem palavra chora. Quem tem palavra também trata da depressão. Quem tem palavra também precisa de terapia. Quem tem palavra também tem problema. Quem tem palavra também tem dívida. Quem tem palavra também tem estresse. Quem tem palavra também tem uma série de coisas. O que eu estou dizendo é que quem está debaixo de uma palavra pode estar no meio de tudo isso, mas sabe como começa, sabe como termina e sabe em quem esperar. João é essa pessoa. Ele está vendo que Pedro foi-se embora, os outros se desesperaram, mas assim como Maria, mãe de Jesus, ele se mantém naquela crise até o último momento. Uma série de coisas está passando pela sua cabeça, mas a palavra afirma a fidelidade do amor de João na cruz do Calvário. Não é o sentimento de João que mantém ele lá, porque o sentimento é volátil, sentimento muda. O sentimento uma hora está bom, outra hora está ruim. Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia. Uma hora a gente está animado, outra hora a gente está desanimado. A única coisa que nos sustenta de maneira a não ser abalado é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aonde está o nosso coração? Em Sião. E aonde está Sião? A cidade de Deus. E que lugar é esse? Esse lugar é um lugar cujo trono de Deus está, e ali não pode haver abalo. O que isso significa? Que aonde Deus está, a sua palavra está. E se a palavra dele está, não haverá remoção daquilo que foi liberado. Ou seja, não há abalo a ponto de perder a estribeira. Então João, diferente de Pedro, não foge. João, diferente dos demais, não corre. Também não tenta matar ninguém enquanto está acontecendo isso. E o que é que vai orientar? Qual é a bússola emocional que vai manter João no Calvário para escrever o testemunho que ele escreveu e que ele disse para nós? A palavra. Ele não está vendo só dor. Ele não está vendo só perturbação. Quando ele olha para aquela cena perturbadora no Calvário. E qual é a perturbação? Ver alguém inocente. Gente, se a gente vê uma pessoa entrando na fila, furando a fila para entrar na frente de alguém que a gente nem conhece, isso já revolta a gente? É verdade ou não? Quem aqui já não foi tentado arrumar uma confusãozinha? Porque está vendo uma injustiça com alguém que nem é teu parente. A vontade da gente é já ir entrando. Não, mas isso aí não está certo não. Mas o senhor, mas a senhora. É ou não é? Agora imagina a condição de João. Alguém a quem ele entregou a vida, em amor, em honra, em devoção. Alguém que não tem como outro mentir sobre ele, porque é o próprio João que na biografia da sua experiência com Cristo vai dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. O que isso significa? Não adianta tratarem ele como falsário, como charlatão. Eu vi a glória de Deus na vida dele. Ele é o Filho de Deus. Comi com ele, andei com ele, fiz cruzada com ele, renunciei à pesca por causa dele. Não importa quem vocês digam que ele é, eu sei quem ele tem sido para mim. Ele é o Filho do Deus vivo. Então ele é inocente. Então ele não é mentiroso. Então ele não é charlatão. Então você imagina alguém que lhe arrebatou a alma. Irmão, Jesus tem um poder de arrebatar a alma que nem o marido mais romântico tem.
Jesus tem o poder de arrebatar a alma de um homem que nem a mulher mais desejável no mundo compete. Quando Deus arrebata a alma de alguém, quando Deus é o alicerce das convicções de um homem, de uma mulher, as coisas do mundo não concorrem com essa pessoa. E se em algum momento tentarem seduzir, é só ouvir a voz dele que a gente já se derrete. Vem chorando derretido, já pedindo desculpa. O Senhor me perdoa. O Senhor sabe que sem o Senhor eu não vivo. Porque tu és tudo pra mim, eu não presto. Mas tu me ama lá, bacana na marcha. Volta logo. É que nem gente que está aqui hoje dizendo: ah, eu vim porque eu gosto, mas eu estou desviado. Desviar, hoje é sexta? Ou quinta? Sexta-feira à noite tu podia estar em qualquer boate de São Paulo. Aí tu falou: não, vou para casa de Deus. Que desviado nada, tu já está arrebatado de amor há muito tempo. Só falta reconhecer. Arrebatado. Ele já pegou tua alma. Tu é o desviado mais ridículo que existe no mundo. Que desviado? Qual desviado é o ridículo, Camila? Aquele que está no mundo, mas não está no mundo. Como assim? O cara está no mundo e no mundo está rolando meio que de tudo. Aí ele está no meio de quem faz um pouco de tudo. E aí o pessoal pede para ele fazer também. Aí ele diz: não, isso aí eu não faço. Ridículo, vem pra cá, mano. Você está pagando mico lá fora. Tem nem coordenação motora para dançar. Esquisita. Teu lugar é aqui. Já viu como é que você se sente aqui? Aí você diz: Camila, mas esse é meu problema. É que eu fico com um pé lá e outro cá. Porque eu não consigo ser crente. O que tu não consegue é ser ímpio. Porque se tu conseguisse, os dois pés estavam lá. Tá entendendo? Você se divide porque tá confuso. E quem tá confuso não tá decidido. Mas se hoje tu decidires reconhecer, se hoje tu decidires renunciar, teus dois pés serão fincados sobre a rocha. E você vai ver que o amor dele, como diz a canção, faz você queimar todos os outros amores. A samaritana que a gente falou no início era uma arrebatada. 5 homens. E o sexto nem é dela. Só que por acaso, meio-dia daquele dia, apareceu o sétimo. Quem é do profético já entendeu. 6 apareceram, mas ninguém competiu com o sétimo. Quando o sétimo chegou naquele poço, dizendo: se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria e ele que te daria água viva. Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui. Ele disse: vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste com verdade. A vida dela não era bonita, mas ela decidiu falar a verdade. Quando a entrega é verdadeira, os piores pecados são perdoados e a alma é arrebatada em amor a ele. Rapaz, aquela mulher que tinha que pegar água todo dia, meio-dia, porque não queria ver a cara de ninguém que conhecia a vida sem vergonha dela, para não ter que passar constrangimento, evitava o horário ideal. Tinha que ir com, como dizia minha avó, com o sol batendo no quengo, para tirar água, para evitar constrangimento. Uma vida cheia de, sabe, esquemas, cheia de situações a serem evitadas. Essa mulher, depois que encontra com ele, rapaz, Jesus tem um poder de te dar uma coisa que nem dinheiro dá. O quê? Identidade resolvida. Ih, nem carteira assinada de trabalho te dá isso. Tem coisa que só Jesus dá. E uma das primeiras coisas que Jesus dá quando você conhece ele é a identidade resolvida. O que o outro vive não te incomoda, o que dizem sobre você também não te perturba. E alguém pergunta: o que é a terapia? Você diz: é terapia e Jesus. Jesus na terapia. Essa mulher que outrora vivia dessa maneira, agora vai sair pela cidade dizendo assim: ó, vim de ver de um homem que eu encontrei. Eu acho que quem ouviu pensou assim: mais um? E se tivesse pensado, ela teria respondido: sim, mas esse é sétimo. O número da
Esse é perfeito. Esse não compete com os outros. Esse é o sétimo e é o último. É o sétimo e é o último. E melhor do que ser último, é o sétimo e é o único. Porque eu não vou trocar o lugar que eu dei para ele, para nenhum outro. Ninguém vai ficar dentro de mim. Aonde ele está, ele agora ocupa um lugar de supremacia. Tem mais alguém aqui igual a samaritana, que colocou Jesus num lugar, que diz: nesse lugar nem marido, filha, nem filha fica, pastor não fica, igreja não fica. Neste lugar o dom não fica, o talento não fica, o amigo não fica. Esse lugar eu dei pra ele. Tem amigo seu que tem ciúme desse lugar. Você vai pra igreja de novo, mano? Parece que vive na igreja. Eu vou. E a pessoa diz: cara, eu tô te dando um ingresso pra gente ir pro, sei lá, cinema. Planeta das Macacos, o Reinado saiu. Bora lá. E você diz: cara, eu gosto muito. Então, por isso que eu comprei. Mas hoje vai ter um culto. E quando eu boto ele na balança, tudo que tenta competir com ele voa no prato. Porque ninguém é igual a ele. O que ele fez por mim, ninguém fez. O jeito que ele me fala, que ele me beija, que ele me abraça, o jeito que ele me atrai, o jeito diferente de falar comigo, não de fora para dentro, mas numa convicção de dentro para fora. Ele me afeta em áreas que ninguém me toca. Ele me afeta em áreas que eu nem sabia que existiam em mim, até que ele me tocasse. Tem gente me olhando esquisito agora e pensando: Camila, isso é verdade? Para que tu saibas que é verdade, por estes dias tu vai viver uma experiência como Cristo que eu prego. Ele é verdadeiro, ele é fiel, ele arrebata a alma da gente. Por ele, as amantes deixam carros. Por ele, traficantes deixam as verbas, os negócios, o status do poder da comunidade na mão de qualquer outro que venha depois. Por ele, por ele, filhos já foram expulsos de casa, porque pais disseram: ou teu Jesus ou eu. E com 12 anos de idade ele disse: o meu Jesus. E foi morar na rua. Sabe o que você tem que se perguntar? Quem é esse? Que faz alguém pegar um sistema de negócio rentável e de repente queimar tudo, colocar numa conta e ir para uma obra missionária em algum lugar, sabe lá Deus onde. É isso que você tem que se perguntar. Pare de dizer apenas que os outros estão loucos e comece a perguntar: quem foi que botou eles nesse manicômio? Comece a se perguntar: quem é a pessoa que faz uma pessoa que outrora eu conheci sã agir agora como se fosse doido? Porque a palavra de Deus diz que quanto mais o mundo diz que é loucura, é porque nós estamos desfrutando do poder de Deus. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então João vai se firmar ali, ele vai aguentar ficar ali. E por que ele vai aguentar ficar ali? Porque ele está com a profecia de Isaías inteira na cabeça. Quando o sentimento grita em você, se você tiver palavra na cabeça para se apoiar, o sentimento não te arrebata. A vontade de cair dentro da cova de quem está sendo enterrado não te arrebata. A vontade de assinar a carta de divórcio não te arrebata. Quando você tem uma palavra fixa, fincada dentro do teu interior, o sentimento vem de acordo com a circunstância que você está vivendo. Mas se tu tiver aquela palavra na mente, aquele sentimento do mesmo jeito que vem, ele também vai, porque você está na palavra.
Palavra de Deus é âncora, irmão. Palavra de Deus é corrimão na ventania. Palavra de Deus é poço artesiano no dia da seca. Palavra de Deus é maná descendo do céu quando os mercados estão vazios. Palavra de Deus é remédio que não vende na farmácia. Palavra de Deus, ela tem o poder de te dar aquilo que o homem no mundo mais quer. O quê? Estabilidade. Camila, eu acho que o que o homem mais quer no mundo é dinheiro. Não. Dinheiro é a forma pela qual o homem acredita que vai conquistar estabilidade. O que o homem mais quer no mundo é estabilidade. Qual é o sonho de qualquer pessoa que quer ter dinheiro? Viver de renda. Imagine um dinheiro trabalhando para você sem você ter que trabalhar por dinheiro. Vai! Eu creio, irmã. O que o mundo quer? Estabilidade. E isso não está no concurso público. Nem no militarismo, nem na Ibovespa. Por mais que alguém tente te dar todos os caminhos, vai por mim. Eu sei do que eu estou te falando. Estabilidade quem dá é Deus. Deus dá estabilidade. O que você procura não está no dólar, está em Deus. Meu Deus. Deixa isso para outro dia que eu não quero confundir a mensagem para você não achar que tem que buscar Deus querendo dinheiro. Mas veja, é a palavra de Deus que te sustenta. Então, uma série de coisas estão acontecendo no campo humano. Jesus sendo esbofeteado, açoitado, cuspido, ouvindo palavras de afronta. Então todo mundo que conhece ele e que está perto dele, sente a dor daquele momento. Poderia ter uma atitude de justiça própria. Mas João mantém a calma. Como que ele consegue manter a calma naquela circunstância? A profecia de Isaías está na cabeça. Então ele começa a perceber que todas as ações, eu disse todas, vem comigo, eu disse todas as ações horríveis, tenebrosas, que estão acontecendo no Calvário, para um homem natural, é uma junção de caos. Para João, é uma orquestra. Cuja batuta é aquela varinha, está na mão da palavra de Deus. Já viu o maestro na orquestra? Deus está dizendo, o maestro sou eu, a batuta é a minha palavra. Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo, quando você sabe qual é a palavra que eu te entreguei, é no meio de calúnia, difamação, gente te esbofeteando, injustiças acontecendo, e alguém pensando, ele vai se desesperar, e Deus dizendo, a minha palavra vai fazer a música acontecer, a minha palavra vai fazer, no meio desse caos, você entender que o meu Espírito está no controle, a minha promessa está se cumprindo, não é o diabo, é a palavra. Tá tomando Rivotril, diazepam, e alguém diz, vai ficar doido, tá dormindo demais, tá ficando dopado, e Deus está dizendo, eu faço a ferida, mas eu também ligo. Tá na minha mão, ei, você vai receber um laudo, ou já recebeu um laudo médico, e o médico diz, o problema é esse, e aí o Senhor te lembra da palavra, lembra que eu falei que eu faria de você uma geração, lembra que eu falei que eu salvaria a tua casa, então te lembra da palavra, tu não morre agora, tu não será quebrado agora, eu preservo a tua estrutura, eu preservo a minha promessa, há uma batuta, a batuta está coordenando a palavra. Meu Deus, meu Deus. Ninguém entende, ninguém lembra
Ninguém entende, ninguém lembra. O único que lembra é João. E isso faz com que ele mantenha o controle. Deus está dizendo, eu não estou te dando minha palavra para você ficar vaidoso. Eu não te fiz uma promessa para você se achar. Eu te fiz uma promessa porque quando o pau começar a quebrar, eu não quero só que você tenha paz, mas que você crie uma plataforma de esperança e de estabilidade para as pessoas que estão à sua volta. Então eu quero que você comece a compartilhar. Isso aqui é Deus dizendo para mim e para você. A palavra que eu te entreguei. João vai escrever depois o que aconteceu nesse dia. E se ele não tivesse em mente o conhecimento da palavra do profeta Isaías. E como é que a gente sabe que ele tinha isso em mente? Porque qualquer judeu, a partir dos 7 anos de idade, precisava ter algumas profecias dos profetas messiânicos de cor na cabeça. Até os 9 anos de idade, depois dos 9 aos 12 anos de idade. Então aquilo que foi repetido muitas vezes, e talvez alguém pensou que virou até uma reza, quando chegou na hora certa dessa palavra se apresentar, João estava pronto para ela. Olhe para cá. Vida devocional é vida de disciplina. É por isso que você continua lendo a Bíblia mesmo quando você não está sentindo nada. Porque na hora que for útil a palavra que você guardou no coração, ela vai se manifestar como um encaixe de um quebra-cabeça. Isso preservou João. Eu queria que você entendesse isso. De todos os discípulos, o único que foi preservado até o fim no Calvário, não é porque apenas o amava muito, mas é porque tomou posse, se ancorou numa palavra. Uma palavra que estava disponível a todos. Olha aqui para mim. Quantas pessoas conheciam o texto de Isaías naquela época? Todas, porque não tem como um judeu não conhecer o texto messiânico de Isaías. Então não é sobre todos terem, é sobre quantos se ancoram nela. A palavra que eu estou pregando aqui agora, ela é igual para todos, sim ou não? Sim ou não? Mas a diferença do que ela vai provocar não tem a ver com o quanto eu libero, tem a ver com o quanto você recebe. É a mesma coisa aqui. Todos conheciam, mas só João foi capaz de sacar isso na hora que estava rolando. Oh, peraí. O que o texto de Isaías dizia? Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Quando começaram a pegar as vestes de Jesus, João poderia ter pensado, que absurdo, mas ele lembrou do texto de Isaías. Aí ele viu que enquanto rasgavam e enquanto lançavam sorte, a palavra vinha. Dividiram as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E as coisas vão acontecendo e ele se lembrando do texto. Deus está dizendo para alguém aqui, fica calmo e se lembra da minha. Traz a minha palavra na tua mente. Traz a minha palavra na tua boca. Ei, a circunstância da vida que você vive agora combina com o que Deus falou? Aí você diz, não, Camila, eu estou vivendo o avesso, estou vivendo um período de humilhação terrível. Então combina, porque Deus disse que ia te honrar. Você tem que entender que a circunstância do tempo presente, para combinar com o que Deus disse, ela tem que ser avessa ao que Deus falou. Porque a única maneira de demonstrar que é Deus e não é o homem, não é o dinheiro, é quando a circunstância é avessa à promessa que Deus me fez. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Glória a Deus. Então João manteve o controle. O texto de Isaías fazia ele manter a calma, porque ele começou a perceber que não era uma desordem de coisas, mas por pior que tudo estivesse diante dele, era palavra por palavra se cumprindo. Palavra por palavra se cumprindo. Deus está dizendo, nem tudo que está acontecendo na tua vida tu está discernindo, mas tenha certeza, todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Palavra por palavra está se cumprindo. Meu Deus, você consegue botar a mão no ombro de alguém aí agora e consolar essa pessoa dizendo assim, palavra por palavra está se cumprindo. Console, console. Palavra por palavra está se cumprindo. Esta perseguição é a palavra se cumprindo. Esta dificuldade é a palavra se cumprindo. Ei! Agora, Isaías deixava muito claro
que ele seria moído, que ele seria torturado, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro, ou seja, de fato ele morreria. Mas se é a palavra se cumprindo, você tem que entender que ela se cumpre no início, ela se cumpre no meio, e ela só se cumpre completamente no final. Camila, então o que é que você está dizendo? Que se a cruz cumpriu, se a lança cumpriu, se o sangue cumpriu, a sepultura cumpriu. E se a sepultura cumpriu, a sexta cumpriu, o sábado cumpriu, e o domingo de manhã também cumpriu. Palavra por palavra, palavra por palavra. Deus está dizendo a alguém aqui: vai se cumprir tudo de ruim, mas também vai se cumprir tudo de bom. Ao terceiro dia, Maria vai para a porta e os anjos dizem: porque tu procuras aquele que vive entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Canta alguma coisa sobre ressurreição pra gente. Canta, Gabriel, canta, porque nesse momento a gente vai celebrar a palavra.